foi um momento muito complicado pra mim. Acho que esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim aqui nos Estados Unidos, foi essa cirurgia de emergência, porque eu tava sozinha, né, eu tava assustada, tinha que fazer a cirurgia de emergência, não sabia, e eu tava sozinha lá, e a médica, né, tava dizendo, se acontecer isso, a gente pode fazer isso, e eu só assinava, não queria nem ouvir o que ela tava falando, eu só assinava, tá, pode, faça o que você quiser, faça o que for melhor, eu só quero acabar com essa dor, tava doendo muito. E eles me davam muito remédio pra dor. Muito remédio mesmo, assim, na veia. Que eu ficava toda grog. Né? Mas enfim. E aí, tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu, assim, muito rápido mesmo. Foi isso, assinei os papéis, já me levaram pra cirurgia. E aí foi isso. Aí eu acordei, fui pra uma casa dessa minha colega, e depois a minha colega não podia mais ficar comigo, aí me levaram pra casa de um amigo nosso. Enfim, eu fiquei nessa de tipo, quem que vai cuidar da Darlene, né? E aí depois, eu fiquei lá, sei lá, um dia, e aí depois uma colega da minha fofa foi me buscar na casa desse colega, que aí me levou pra casa da fofa. E aí eu tava sozinha, dormi, acordei, não tinha luz, não tinha água, tava tudo cortado, né? Porque, não acho que eles fizeram por mal, eu acho que foi porque tava tendo muita tempestade, eu acho que foi por causa disso que eu fiquei sem luz. E aí uma colega minha uma outra colega que era au pair, que ela era brasileira também, eu falei pra ela uma situação e fui passar a noite na casa dela, porque meu celular tava descarregando, e aí tava tipo 2%, e aí eu não tinha energia pra carregar, né, porque a casa tava sem energia. E aí tava morrendo de fome, e aí eu não podia não podia subir escada, eu tava assim numa situação muito delicada. E era tipo assim, eu por mim mesma tava tipo, sei lá, pegando a ajuda de um, de outro, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra poder sobreviver, né? E aí a minha host family me ajudou com 0 coisas, né? Eu tava ali sozinha, não podia cozinhar, não podia andar direito, não podia subir escada. Eles poderiam, pelo menos, sei lá, tipo, ai, Darlene, pega aqui esse extra, sei lá, $10 pra você comprar alguma coisa, pra você comer, sabe? Nada, eles não se importaram de jeito nenhum. Estavam de boa curtindo as férias dele, nem aí pra pobre au pair que tinha passado por uma cirurgia de emergência e tinha tirado um órgão, tá? Que eu tive que tirar um órgão. Então foi uma cirurgia muito delicada mesmo. E aí me disseram também que eu não poderia trabalhar durante assim umas 2 semanas, né? Porque eu tinha que ter repouso. Essa primeira semana eu ainda tava de férias, porque a família ainda tava viajando, né? Mas eu ainda teria que ter uma outra semana aí, meio que pegando muito leve por causa dos meus pontos, das coisas, enfim. E aí eu falei tudo isso pra família, né? Assim que eles chegaram de viagem, eles vieram com, assim, uns 2 sacos, assim, de lixo, assim, saco enorme, maior que eu, tudo de roupa suja pra quem lavar. Para eu lavar, tá? Eles realmente estavam assim, nem aí pra mim. Eu falava, gente, eu não posso subir escada, porque a máquina de lavar roupa tava a máquina de lavar roupa ficava no 2º andar. Então, gente, não posso ficar subindo a escada. E eles queriam que eu ficasse lavando, tipo, gente, era muita roupa mesmo. Era, tipo, roupa suja de 2 semanas deles. Eles queriam que eu lavasse sozinha. E eu reclamei pra eles. Eles falaram, ai, tá bom, a gente vai botar aqui uma cadeirinha pra você. Eles botaram uma cadeira em frente à lavadora de roupas, que era pra eu não ficar me abaixando. Gratidão, me ajudou muito, né? Enfim, eu acho que foi nesse momento que eu peguei e me toquei e falei, não vou mais ficar aqui. Que eu tô passando por esse momento delicadíssimo e eles não estão nem aí. E eu tava trabalhando normal, tá? Tipo, não me ajudaram em nada, absolutamente nada. E eu ainda tava trabalhando normal. E aí eu peguei, não vou mais ficar aqui. Gente, eu chorava muito de dor. Tive alguns follow-ups, né, com o médico, e aí disseram que eu tinha que ter mais repouso, porque eu tava pegando muito pesado. Teve algum tipo de complicação, né, na minha cirurgia, porque eu tava pegando peso, eu tava trabalhando normalmente, então aquilo não tava sendo bom pra mim. Aí eu falei pra fofa, eu disse, olha, eu tenho que pegar mais leve, eu tenho que trabalhar menos, porque
tô tendo complicações na minha cirurgia. E ela gritou, foi toda uma situação. Não, depois desse dia eu falei, não, é isso. Não vou mais ficar aqui, acabou. E eu não queria falar pra eles porque, de novo, eles eram muito agressivos. A mãe, era mais a mãe, assim, eu não via muito, assim, do pai, mas a mãe era muito agressiva mesmo. E eu tinha medo de ela... O meu celular era deles, né? Eles me providenciavam o celular e pagavam plano e tudo. Então eu não tinha um celular meu ainda, né? Então eu tinha medo deles só, tipo, pegassem o celular que eu tava usando e eu ficasse sem nenhum tipo de conexão, de comunicação com ninguém. Então eu decidi que eu ia fazer tudo no segredo, né? Um belo dia eu acordei e pensei, não passa de hoje. Era véspera de Ação de Graças, né? Então tava todo mundo lá, tipo, toda a família tinha ido pra lá, todos os amigos estavam lá cozinhando e tal. E eu falei, hoje, porque se as crianças precisarem de ajuda, tem toda essa família aqui pra cuidar deles, entendeu? Por isso que eu falei, eu ainda pensei neles, né? E aí foi isso. E aí, enquanto eles estavam lá cozinhando e tal, as crianças estavam lá embaixo também, eu comecei a empacotar, limpei tudo. Eu empacotei tudo, assim, umas 2 horas praticamente. No resto, eu joguei logo tudo no lixo, porque eu não queria ter muita coisa pra carregar, porque eu ia fugir no meio da madrugada, né? Eu não ia ter tempo de ficar levando de uma coisa pra, tipo, uma mala, outra mala. Não ia ter tempo disso. Eu queria realmente abrir a porta, sair e nunca mais voltar. Foi isso que eu fiz. Tal hora, na véspera de Ação de Graça, e eu tava esperando eles dormirem. Gente, ninguém dormiu naquela casa. A hora que eu fui sair daquela casa, era tipo 3 horas da manhã, todo mundo ainda tava acordado, dançando, cozinhando. Eu acho que deve ser isso, Ação de Graças, né? Daqui. Mas enfim, e aí eu não dá pra eu esperar mais. Não vai dar mais pra eu esperar. Peguei uma mochila, uma malinha assim de mão, uma mochila, uma malinha de mão, a roupa que eu tinha no corpo, deixei tudo pra trás. Fui-me embora. Fiquei na casa da coordenadora durante umas 2 semanas, o período de rematch. E foi toda uma situação, porque eu já tinha comprado as minhas passagens de volta pro Brasil. Eu não ia continuar nos Estados Unidos. Eu não queria de jeito nenhum ser au pair de novo. Eu tava assim, traumatizada. Eu já tinha minhas passagens de volta pro Brasil, então tava tudo certo pra eu voltar pro Brasil. Eu decidi ficar nos Estados Unidos porque a minha coordenadora foi incrível comigo, né? Ela disse que escolheu uma família incrível pra mim a dedo e que ela disse que eu não me preocupasse com o tempo, porque normalmente você tem 2 semanas pra encontrar um outro match. E ela disse, não se preocupe, você pode ficar muito mais que 2 semanas se você precisar, que eu vou cuidar de você, não se preocupe. E ela disse assim, Darlene, se você for embora pro Brasil agora, nessa data que você marcou, você não vai conseguir me ajudar a expulsar essa família do programa, porque é isso que eu quero fazer. A coordenadora foi, assim, realmente um anjo na minha vida. Sou extremamente grata a ela, que se não fosse por ela, provavelmente eu não estaria aqui agora, né? Eu decidi ficar pra poder expulsar essa família do programa, pra que nenhuma outra au pair pudesse viver o que eu vivi lá, né? Então eu fiquei juntamente com a minha coordenadora, a gente conversou com uma assim das tops, né, da agência. A gente explicou tudo, tive que mandar uma carta formal, tive que mandar várias provas. Graças a Deus eu sempre bati print, sempre bati coisas assim, realmente de agressões que eu passei, por tudo. Juntamente com a minha coordenadora, eu consegui provar, né, todas as agressões que eu sofri, tanto psicologicamente, né, tanto dos pais quanto das crianças também, que as crianças também eram agressivas. Então eu tinha muitas marcas no meu corpo, né, de agressões, violência física. Então, graças a Deus consegui provar tudo, né, com prints, com fotos, com tudo direitinho. Aí eu fiquei, né, na casa dessa minha coordenadora até terminar todo esse processo de rematch. E ela realmente encontrou uma família a dedo pra mim, uma família incrível, que eu ainda falo com a mãe, ainda tenho contato com as crianças. Fui numa festa com o meu host kid, levei ele numa festa de uma das bandas dele favorita, com meu marido. Então, assim, incrível. Tive uma experiência depois dessa maravilhosa com au pair, né? E eu quero continuar compartilhando aqui com vocês como foi agora essa minha segunda família, parte 2 da fofoca, né? Que a primeira foi a minha primeira família. E aí depois a segunda, agora a minha segunda família, que foi incrível. Mas eu também passei por um rematch com eles, né? E aí tenho essa da minha terceira família, né?
E foi isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, por favor, de se inscrever no canal, comenta, tá? Pra dar um pouco mais de engajamento pra mim. Do que eu tô começando agora nesse canal, né? Eu quero muito crescer mais, assim, criando coisas, então é isso. Então é isso, me apoie, que eu apoio você daqui, tá bom? Um beijinho, até a próxima.